Momento de verdade e paz, com o reverendo Flaviano Ferreira. Olá, meu senhor e minha senhora. Que Deus abençoe você, toda a sua casa e toda a sua família. Eu sou o Flaviano Ferreira. Pela graça do nosso Deus, sou pastor. Apacento as ovelhas de Cristo Jesus na terra. Meu chamado é falar do amor de Deus, é falar das coisas do alto, é falar do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, eu peço um minuto de sua atenção para trazer uma mensagem que vem direto do coração de Deus para o seu coração. E essa mensagem começa com a história de um pai de família, um homem batalhador que lutava sol a sol para levar o pão para os seus filhos, para a sua família. Mas as coisas não estavam fáceis naquele ano. E aquele homem perdeu o seu emprego, não tinha agora com o que cuidar dos seus filhos, não tinha trabalho e, portanto, não tinha como manter a sua família. O desespero toma conta do coração daquele homem trabalhador. Ele não sabe o que fazer. E um certo dia, ele conversando com a sua esposa, tomaram uma decisão de vir para a cidade grande, sair de Minas Gerais, aonde eles moravam no interior, para tentar a sorte na cidade grande de São Paulo. Pegando carona com o caminhoneiro, ele e os seus 7 filhos partiram para São Paulo. Ao chegarem em São Paulo, aquela cidade grande, indústrias, grandes empresas, eles não estavam acostumados com tudo aquilo. Era tudo muito lindo aos olhos daquela família. E aquele homem começou a bater de loja em loja, pedindo trabalho para sustentar os seus filhos. Mas as coisas não estavam fáceis. Aquele homem não estava conseguindo trabalho e, já cansado de tarde, depois de procurar desde cedo trabalho com seus filhos e sua esposa, aquele homem parou debaixo de uma marquise, aonde alguém estava com um violão tocando uma música. Muitas pessoas estavam em volta. Era lindo de ver. Aquele homem que tocava o violão também cantava, e cantava uma canção que faziam todos que passavam por ali pararem para ouvir aquela música que tocava cada coração. Naquele momento, aquele homem com a sua esposa, distraídos, ouvindo aquela música, esqueceram um pouco dos problemas, esqueceu um pouco do seu desemprego, esqueceu que não tinha nem um trabalho e nem mesmo uma casa para morar. Ali, ouvindo aquela música, esqueceu também de dar atenção para os seus filhos. 7 eram os filhos que aquele casal tinha, e dentre eles, o menino Pedrinho de apenas 5 anos de idade, um menino saudável, uma criança cheia de energia, muito esperta, muito espoleta. Vendo aquela cidade grande, começou a andar no meio daquelas pessoas, olhando as lojas, olhando os carros. E ele acabou se perdendo dos seus pais. Alguns minutos depois, aquele pai, depois de ouvir algumas canções, deu falta do seu filho. Aonde estaria o Pedrinho? Começou naquele momento, então, uma grande procura, todos procurando pelo Pedrinho. Muitas pessoas se comoveram e começaram a ajudar, mas infelizmente as buscas não foram suficientes para encontrar aquele menino. O Pedrinho havia desaparecido, o que levou aquele casal, aquele homem e a sua esposa, a entrarem em desespero. Por dias e mais dias, aquele casal só sabia andar por aquela cidade e procurar pelo seu filho, o menino Pedrinho, que havia sumido e não mais apareceu. Infelizmente, muitos anos se passaram, 20 anos se passaram,
E aquele homem nunca mais viu seu filho. A saudade apertava o peito daquele homem. Ele ainda tinha esperança de encontrar o seu filho Pedrinho. E às vezes ele parava para pensar: como será que está meu filho? Como será que está o Pedrinho? Pois é, gente, infelizmente, o Pedrinho havia desaparecido, deixando uma lacuna no peito daquela família. A saudade que apertava o peito daquela mulher, que apertava o peito daquela mãe. Mais 20 anos se passaram e agora aquele pai de família, graças a Deus, venceu na vida. Graças a Deus conseguiu trabalho e muito mais do que isso, conseguiu estudar também. E agora era um homem muito importante, tinha muito dinheiro, mas todo o dinheiro que aquele homem tinha não podia sequer amenizar a dor e a saudade que ele sentia do seu filho amado, do seu filho Pedrinho. 20 anos então se passaram e um certo dia aquele homem, no centro da cidade de São Paulo, para o seu Camaro, um carro do ano, muito bonito e muito caro, fruto de muito trabalho, de muito estudo e de muita fé daquele homem. Ele começa a caminhar por aquela grande avenida de São Paulo, quando de repente alguém chama por ele: ei moço, o senhor, por favor. Aquele homem olha, é um homem barbudo que está ali naquele momento. Aquele homem barbudo está com uma caixa de engraxar sapatos. E aquele homem diz: moço, por favor, eu ainda não almocei, são 4 horas da tarde, nem café da manhã eu tomei. Será que o senhor não poderia deixar que eu engraxasse o seu sapato para que eu possa comprar um prato de comida? Aquele homem sabia o que era sofrer, sabia o que era passar necessidade. Aquele homem para e se recorda, parece que ele volta no tempo, quando ele esteve naquela mesma cidade à procura de emprego com a sua esposa e os seus 7 filhos. E agora, graças a Deus, a sua história tinha mudado, mas ele ainda tinha um grande sonho, o sonho de encontrar o seu filho que havia sumido, o seu filho Pedrinho. Então aquele homem se aproxima daquele jovem barbudo que está ali com aquela caixa de engraxar sapatos. E ele diz: capricha aí para mim, deixa o meu sapato bem bonito. Aquele jovem começa então a engraxar aquele sapato que agora está parecendo até mesmo um espelho. E aquele jovem barbudo, engraxando aquele sapato, começa a cantar um hino. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. O que chama a atenção daquele homem rico que diz para ele: moço, você é crente? E aquele moço diz assim: graças a Deus eu sou crente, sim. Eu venho de uma família crente, venho de uma família muito humilde. Meu pai e minha mãe eram crentes e, portanto, eu tive acesso, eu tive conhecimento à palavra de Deus. Hoje, infelizmente, não posso frequentar as igrejas. Às vezes, fico na porta da igreja, na calçada, ouvindo os louvores e as pregações, e me recordo do tempo em que eu era criança, em que meus pais me levavam para a igreja. Mas agora, como morador de rua, eu não posso ter acesso à igreja. As pessoas me expulsam de lá, porque às vezes eu fico mais de 20 dias sem tomar banho, não tenho uma roupa limpa. Por isso eu sinto saudades, e a única coisa que eu lembro é deste louvor, porque era um louvor que meu pai amava. E aquele homem acha interessante aquela história e diz: que legal, seu pai tem um bom gosto, pois eu também gosto muito desse louvor. Eu cantava muito esse louvor, muito mesmo nas igrejas, junto com a minha família, com os meus 7 filhos, 7 que agora são só 6. E aquele jovem diz: nossa, mas o que aconteceu com o seu 7º filho? E aquele homem diz: uma certa vez eu estava aqui em São Paulo, nesta cidade, vim para cá à procura de trabalho, de uma oportunidade,
E estava muito difícil, depois de bater em muitas portas, já cansado, eu parei para ouvir um músico que tocava uma linda canção. Intertido ouvindo aquela música, não percebi que o meu filho Pedrinho saiu pela cidade, correndo pelas calçadas, e eu não mais pude encontrá-lo. Se tem uma coisa que eu sinto saudades, é do meu filho. Aquele jovem começa a chorar, as lágrimas começam a cair e molhar os sapatos daquele homem. E aquele homem diz: por que você está chorando? Eu sei, essa história é muito triste, mas eu ainda tenho fé que vou ver ainda o meu filho Pedrinho e vou dar um abraço apertado nele. Aquele jovem levanta então e diz: então abraça, pai, porque eu sou seu filho Pedrinho. Aleluia. Meu Deus, é muito forte. Pai e filho se abraçam num emocionante encontro naquela cidade de São Paulo. E Deus, pela sua graça e misericórdia, não deixou aquele jovem desamparado, cuidou dele nas ruas, não deixou que ele desviasse do seu caminho. Ele estava ali com aquela caixa de engraxar sapatos. Não podia entrar na igreja, mas a palavra de Deus não saía do coração daquele jovem. Você que está me ouvindo, quem sabe você às vezes se sente esquecido, mas deixa eu dizer uma palavra para você. Olha só, assim como aquele pai não esqueceu do seu filho e o filho não se esqueceu do pai, Deus também não esquece dos seus filhos. Nesse momento eu estou com a minha Bíblia aberta no livro de Isaías, capítulo 49. Veja, eu estou nesse momento com a minha Bíblia aberta, livro de Isaías, capítulo 49. Isaías 49, versículo 15, que diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia. Olha, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei o que aconteceu, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você, tanto que Ele preparou para que você ouvisse essa mensagem. E nesse momento, coloque a sua mão sobre o seu coração, deixe eu orar por você, e Deus vai te tocar aí, Deus vai te tocar aonde você estiver. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Pai querido, Deus eterno, eu oro nesse momento por essa pessoa que está, ó Deus querido, acompanhando nesse momento esse vídeo. Pai santo e querido, visita esse coração, visita essa casa, visita essa família, vai tocando, ó Deus querido, nos sonhos, nos projetos dessa pessoa. Quem sabe, ó Deus querido, esse homem deixou de sonhar, quem sabe essa mulher deixou de sonhar, quem sabe essa pessoa disse: parece que todos se esqueceram de mim, mas não. Podem até a mãe esquecer de um filho, mas Deus jamais se esquece dos seus filhos. Então, Deus querido, nesse momento eu peço ao Senhor que abençoe essa vida, que enche esse coração de fé e de esperança, para que em nome de Jesus Cristo haja uma transformação, haja uma mudança nessa vida. Deus eterno, assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga, que as mais ricas bênçãos do nosso Deus seja contigo, seja com você e com toda a sua casa. E lembre-se, Deus não se esqueceu de você. Talvez aquele amigo que tanto te visitava quando as coisas iam bem e que agora sumiu, tenha se esquecido, tenha se afastado. Mas existe um amigo verdadeiro chamado Jesus Cristo, que não se esquece dos seus. E Ele nesse momento está aí do seu lado. Sinta a presença dele, entregue a sua vida a ele e se prepare para uma nova vida. Que Deus te guarde, Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.